Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos para mais um dia de tratamento com o Dr. Bittencourt. Um lindo e abençoado dia a todos. Bom dia, quando nós chegamos aqui, eu fiquei confuso em falar bom dia. Tudo bem, gente? Nós vamos fazer alguns avisozinhos, vou deixar que a Aldinha faça os avisozinhos. Pode fazer isso? Então, vou fazer. Bom dia, turminha! Houve uma traição no ar. Não, é porque senão assusta o Fausto. Você falou que ia falar. É verdade, é o seguinte. Gente, carnaval está aí, no entanto, nós não vamos parar nas quartas-feiras. Não haverá tratamento na terça, mas na quarta-feira estaremos aqui firmes e fortes, viu? Vamos nos manter em conexão, né, em oração, nesses momentos tão festivos e tão alegres. Tá bom? Bom dia para vocês. Bom dia para todos. Bom dia, turminha! Yes! Foi da semana passada e de hoje, Fausto. Muito obrigado, viu? Bom dia, gente. E sejam bem-vindos. É uma alegria poder recebê-los novamente aqui nessa casa, nessa época tão importante, né? Onde nós precisamos de pensar bastante, fazer muitas vibrações, manter um equilíbrio mental tão importante para que as influências não dominem a nossa intelectualidade, o nosso pensamento, né? Obrigada, seu Fausto. Bom dia de novo. A gente sempre vai aprendendo, né, um pouquinho mais. Seu Fausto costuma perguntar quem tem medo da morte, né? E principalmente no meio de muitas pessoas espíritas, né? E aí aquela que sabe que a gente está sempre junto, fica na dúvida se levanta a mão ou se não levanta, né? Então, nós vamos entender por que seu Fausto traz de uma forma tão bonita que esse tema é belíssimo, né? Quando Paulo fala aos Coríntios, a gente vai buscar depois ver por que dormir, né? Nós temos em alguns momentos na própria Bíblia e até no Novo Testamento, apesar de que o Novo Testamento faz parte da Bíblia, falando do dormir como a morte, né? E aí Paulo traz que, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, né? E o título Transformação, nós vamos entendendo um pouquinho, né? Vamos conversando aqui com o Emmanuel. Emmanuel, o que você está querendo dizer com isso para a gente? Quando fala de transformação, eu fui buscar a borboleta e achei essa foto linda, né? Porque a Soraya, quando ela traz os slides dela, a gente fica assim, bebendo nas fotos dela. E a hora que eu achei, eu falei, ai, que bom, olha que foto linda. A borboleta, ela traz para a gente um sinônimo, um significado de transformação. Porque a gente olha a largata, né? Aquele animal, bicho, inseto, não sei qual biólogo que está aí para falar, qual a denominação que dá para aquele bicho, ali rastejando, né? Com uma dificuldadezinha, aquelas patinhas que são ventosas para agarrar, e uma garrinha, ela tem uma pata que é ventosa e tem outra pata, são várias, acho que são 3 pares, não sei. Alguns pares de ventosa, alguns pares de garra, para poder segurar. E aquelas anteninhas. Não sei se os nomes que se dizem biologicamente são esses, tá, gente? Mas é assim que a gente entende. E a gente imagina a transformação da lagarta em borboleta como um passe de mágica, né? A gente sempre pensa numa mágica. E muitas vezes a gente tem algumas lagartas que são muito bonitinhas. Tem umas que são um pouquinho asquerosinhas de serem vistas, né? Então, e as borboletas, né? São sempre muito lindas. Tem mariposas, que a gente chama de bruxas, que nem todas são bonitas, mas as borboletas são todas muito bonitas. E a diversidade delas é fantástica, é fabulosa. Como elas estão desenhadas, o colorido, os desenhos das asas e o objetivo daqueles desenhos, né? Tem umas que parecem que têm olhos nas asas. É muito bonito. Então, é bonito você ver
a diversidade. E você analisando a borboleta, você vê que não tem mágica. A lagarta, ela tem um período de vida e depois ela se enclausura, né? Ela volta para ela mesma, ela está fixa em algum lugar e dela mesma vai saindo algo que a cobre. E ela fica lá naquele tempo, para nós, parada. É como se a lagarta tivesse morta, mas não está, porque ela está numa vida constante, se transformando, né? E ali dentro está acontecendo a transformação. E quando se transforma, ela não deixa de ser lagarta, mas ela está transformada. Então, ela nasce novamente, né? Porque ela abre, ela sai daquele casulo, que é quase uma clausura, ela sai daquele casulo. Mas isso, e o casulo, a gente poderia pensar, depois fazendo analogia, né? Ele fica, e ele seca, ele está lá, e ela sai, dá uma esticadinha nas asas, quase que reconhece o ambiente e voa. Mas se você pegar a borboleta, a lagarta está lá. A lagarta está lá, só que ela não tem aquelas ventosas mais, nem as garras, ela tem umas patinhas que também seguram nos lugares. E a analogia da transformação é que a gente tem que pensar em nós mesmos, né? Então, nós saímos de um casulo, que é quase uma clausura, que a gente está lá, fechadinho, no útero da mãe, a mil, nos transformando, né? Hoje em dia é fácil a gente ver na internet o crescimento do feto, né? Então, a hora que ele está pronto, há algumas pessoas que nascem com aquele casulo. Na época, a mamãe falava que eram crianças empelicadas, né? Nasce com aquilo e o médico tem que tirar. Outras, não sei se seria a maioria, já nasce sem aquilo, né? E já nasce abrindo os bracinhos, né? Esticando o pescocinho, quase uma tartaruga. Então, ali, o ser humano, o bebê, quase representaria a borboleta. E aí nós crescemos e depois também existe uma nova transformação. Quando nós vamos naquele momento da morte, deixamos o casulo, que é o nosso corpo físico, já não é mais a placenta, não é mais a pelica, e nós deixamos ali, mas aí também, do lado de lá, e Kardec vai nos explicar, isso o Aldemar fala melhor, aquele nosso momento de perturbação, quando a gente deixa o casulo do corpo físico e a gente vai abrindo os olhos e vamos nos movimentando do lado de lá e nos percebemos um novo corpo, igualzinho, né? Então, Lícia morreu aqui, eu chego lá, Lícia, vou ver, provavelmente, eu vou me ver com essa roupa, provavelmente eu posso até me ver com os óculos, né? Porque eu chego lá do jeitinho que eu estou aqui. Então, isso é só uma analogia da transformação, não tem mágica. A beleza é que o tempo das nossas oportunidades vai chegando ao fim desse tipo de oportunidade que nós estamos tendo aqui agora. Porque nós teremos outras e outras e outras e outras. Quando eu falo está chegando ao fim, é porque nós estamos já aguardando o tempo da regeneração. E a gente, às vezes, perde tempo. E quando a gente, antigamente, vivia 70, 100 anos, sem saber o que fazer da vida, a gente morria e transformava de novo, e aparecia de novo, começava tudo do zero. Hoje, nós nos transformamos em borboletas ou mariposas nessa encarnação. A vida está muito dinâmica. E aí, um pouquinho disso que a gente quer trazer. Duas coisas. Primeiro, não vamos ter medo daquilo que nós sabemos que vai acontecer. Não a morte, porque é isso que Paulo está falando. Morte não, ninguém vai morrer. Mas a transformação.
E a gente tem tanto medo da morte que esquecemos que só seremos transformados. Lavoisier fala, né? Que ele falou lá atrás, mas como a gente repete, é como se ele continuasse falando. Na natureza, nada se cria, porque quem cria é Deus. Tudo se transforma. Pois não, Vinícius? Não, pode falar. Isso, ele está falando que, como nós sabemos que só mudamos, né, que é mais uma etapa, que isso deveria amenizar a nossa dor e trazer mais esclarecimento, claro. Agora, o Vinícius falou que o Espiritismo fala isso, e nós estamos trazendo que isso já existe na história do homem. Não é o Espiritismo que está falando que a vida continua, não. Em todas as filosofias, nós entendemos que a vida continua. Como ela continua, o Espiritismo nos esclarece, né? Como que essa vida continua. E foi isso que eu falei, fiz até o teatrinho dando uma volta aqui, que continua igual. Ela pode continuar melhor se eu trabalhar em mim aqui da melhor forma que eu conseguir, com todo o esforço. Melhor sim. Então, eu posso nascer uma borboleta bonitinha, né? Eu posso sair do casulo uma borboleta bonitinha, ou eu posso sair do casulo uma borboleta muito bonita. Depende de mim. Eu vivo no mundo há 40 anos aqui, vou para lá, vou sentir pior. Gente, há quantos milhões de anos eu vivo do lado de lá? Nós não começamos agora, mas aí nós vamos para Emmanuel, porque senão a gente vai entrar na parte do Valdemar, que é esclarecer sobre o lado espírita, não espírito, né? Lado espírita da doutrina. Não que a gente não pudesse, a gente só não vai fugir muito. Emmanuel fala que o apóstolo Paulo refere-se a uma das mais belas realidades da vida espiritual. Nos problemas da morte, as escolas cristãs, trabalhadas pelas cogitações teológicas de todos os tempos, erigiram teorias diversas definindo a situação da criatura após o desprendimento carnal. Né? Como que eu vou estar do lado de lá? Então, na Igreja Católica tem algumas considerações. Eu posso morrer e dormir esperando o juízo final. Eu posso morrer, e se eu morrer, se eu sou uma pessoa boa, eu já vou para o céu direto. Né? E quando tiver a hora do juízo final, eu dou uma passadinha para estar ali naquele juízo final. E eu posso ir também para o sofrimento eterno. Mas não é só o catolicismo que traz o sofrimento eterno. E também não é só o catolicismo que fala de ficar esperando algum julgamento. Para outras filosofias, não existe nem opção do julgamento. Né? Dependendo do que você fez, você já vai direto. E aí o Espiritismo vem nos esclarecer que não é bem assim, mas Emmanuel está trazendo o que Paulo falou. É justo que semelhante situação seja a mais diversificada possível. É justo que cada teoria, que cada teologia, que cada filosofia tenha a sua explicação. Ninguém penetra o círculo da vida terrena em processo absolutamente uniforme. Ninguém nasce igualzinho. Nós temos 2, 4, 5 filhos e cada parto é de um jeito. E cada nascimento é de um jeito. E cada criança nasce de um jeito. Né? Inclusive, vão ter aquelas que vão nascer sentadas. Outras com cordão enrolado no pescoço. Como não existe também fenômeno de desencarnação com analogia integral, todo mundo morre do mesmo jeito. Sabemos que não. Todo mundo chega no plano espiritual do mesmo jeito. Paulo está afirmando que não. Cada alma possui a sua porta de entrada e saída conforme as conquistas próprias. E para isso vale a pena estar nos grupos de estudo do Valdemar, porque a gente entende. Tem o ciclo de estudos também na casa do Manuel Filipe Santiago, onde traz essas informações. Vale muito a pena
a gente buscar entender quais as possibilidades. Ninguém ali está afirmando que é só dessa forma, são possibilidades. E me facilita saber como eu posso fazer da melhor forma para chegar do lado de lá. Mas se eu não quero participar disso tudo, vamos abrir o Evangelho, que ele vai estar falando. Jesus está nos ensinando, em todas as passagens. Fala-se demasiadamente em zonas purgatoriais. A gente fala muito de inferno, né? A gente fala muito de purgatório. Fala-se muito também em trevas exteriores, em regiões de sono psíquico. Isso se fala em todo lugar. E nós temos muito medo disso. Eu vou morrer, vou sofrer? O espírita tem medo de sofrer e ir para o umbral, né? Agora, se o espírita estudar, ele vai ver que ele vive no umbral, né? Umbral é uma passagem, né? É um lugar onde nós aprendemos, onde nós vivemos, e de preferência com consciência, para que nós possamos sempre crescer. A borboleta não vai nascer e ficar parada, ela tem que voar. Da mesma forma, nós temos que nascer e voar e crescer, e nós auxiliarmos aqueles que estão ao nosso lado a voar, a crescer, né? Sempre. Tudo isso, continua Emmanuel falando, efetivamente existe em plano grandioso e sublime, que por enquanto transcende o limitado entendimento humano. Existem as trevas, exteriores ou não, existem os lugares de sofrimento, mas aqui, encarnados, nós temos lugares de sofrimento horrorosos. Muitas das vezes nós não fazemos ideia. Existem infernos materializados aqui, e existem céus materializados aqui. Qual céu e qual inferno eu estou vivendo dentro de mim? O que eu estou escolhendo? A opção é minha. Nós estamos agarrados a uma coisa tão flexível, né? Tão sutil, que não depende de mim. Porque se eu me agarrar para fazer o casulo, entrar no casulo, fazer o meu casulo, permanecer nele e me transformar, o único lugar que eu posso ficar e fazer essa transformação é nas mãos de Deus, na consciência de que eu sou dele e que para ele eu volto, dele eu saio. Não tem lógica eu falar que eu volto ou saio de Deus, né? Porque se eu estou presa, ligada, unida a ele. Então, eu preciso ter essa certeza de onde eu estou me ligando. Porque se eu estou em medos e insegurança, eu não estou ligada a Deus. Eu estou ligada a processos ainda tão distantes de mim mesma, né? Emmanuel continua falando que todos os que se beberam nas fontes puras da verdade com o Cristo devem guardar sempre o otimismo e a confiança. Quando a gente pensa em sono, quando a gente pensa em morte, quando a gente lembra dos ensinamentos de Jesus, eu li, você pensa imediatamente ele chegando lá em Lázaro, nem entra, onde Lázaro está lá, nas mortalhas já, né, considerado morto. Ele fala, ele dorme, vem para fora, levanta e vem para fora. Então, se eu estou aqui encarnada, ou se eu estou desencarnada e achando que eu estou morta, porque quantos mortos-vivos existem? É só observar onde nós estamos presos, sem formar o casulo da transformação. Eu estou uma morta-viva. Porque se eu estiver em movimento de autotransformação, de conhecimento, do amor, da confiança no Pai, então eu não estou presa. Eu estou em casulo de transformação. E aí eu vou escutar o chamado de Jesus. Lícia, vem para fora, minha filha. Essa angústia, esse medo, essa depressão, até quando eu estou aqui? Essa vida é uma passagem, você vai ter outras, da mesma forma que você já teve várias outras. Anda, caminha comigo. Eu prometi que ia estar do seu lado, eu estou. Eu estou do seu lado, do lado da Marieta, da Joaquina, do José, do Xavier, de todos. Eu estou. E é isso que nós precisamos ter certeza. Não é tanta coisa acontecendo e essas guerras. Eu estou onde? Situada onde? Qual foi o lugar que eu escolhi? Pelas minhas atitudes ou pelo meu compromisso no plano espiritual a estar? Então, se eu estou nesse lugar, eu estou protegida, estou com a proteção divina e com a presença de Jesus ao meu lado. Medo de quê?
pergunta ou a frase tinha que ser outra. Jesus, o que você quer de mim aqui, nesse lugar, nesse momento? Eu estou com raiva, eu estou chateada, eu estou com medo, eu estou ansiosa. O que você espera de mim? Vamos junto. Porque se eu ficar com medo aqui, o que adianta? Tem o... Como é que ele chama? Aquele que escuta a voz? Pietro Baldi. Pietro Baldi era um italiano que ele tinha uma mediunidade e ele escutava uma voz desde criança, e essa voz sempre o orientava. E ele escreveu vários livros. E uma vez ele veio ao Brasil encontrar com Chico Xavier. E aí o Chico, numa ponta da mesa, psicografou. Ao mesmo tempo, os dois sentaram para psicografar, e Pietro estava psicografando numa ponta e Chico na outra. E aí a psicografia do Pietro estava escrito, né, a voz, e do Chico estava escrito Francisco de Assis. E aí Chico falou para Pietro Baldi que a voz que ele escutava era de Francisco de Assis. Em criança estava tendo uma guerra, não lembro se foi a Primeira Guerra, qual guerra que foi, na Europa e na Itália especificamente, e estava aqueles bombardeios, e os pais de Pietro falavam assim, pergunta para a voz onde que a gente fica, nós vamos morrer, nós não vamos morrer? Aí Pietro, criança, perguntava, meus pais querem saber onde que a gente deve ficar, e a voz falava, tanto faz. Aí todo mundo escutava, né, os alto-falantes, vamos para a igreja, não sei o quê, porque lá tem mais proteção. Aí, a proteção física, né, do lugar. Aí a população ia para a igreja e os pais perguntavam, mas Pietro, e a voz, o que está falando? Para onde que a gente deve ir? E aí ele perguntava e a voz respondia, tanto faz. Acabou, né, aquele bombardeio, a família, os pais e Pietro, não sei se irmão, não sei quem mais, mas os três, nessa agonia toda. Pietro não estava agoniado, mas os pais o deixaram, né, dessa forma. E aí acabou, ele falou assim, mas por que a voz não te falou onde que a gente deveria ficar, nos deixou indo para um lado e para o outro? E aí a voz respondeu para Pietro, porque não era o momento de vocês. Onde vocês estivessem, nada aconteceria. Então, por que essa ansiedade que nós hoje estamos adotando? Porque a gente está adotando. É o século da pior doença do mundo. Ai, eu estou ansiosa. Eu posso estar com medo, e um medo justificável. Ou eu posso estar ansiosa porque eu estou aguardando meu filho chegar de viagem. Ou porque o emprego é capaz de sair para mim. Gente, uma ansiedade normal. Né? Agora, por isso eu sou uma pessoa ansiosa? Ou eu sou uma pessoa nervosinha, impaciente, agressiva e justifico isso com ansiedade? É o momento de nós olharmos para o casulo que nós estamos. É construído por mim? Ou eu estou aderindo a um casulo que é do outro? Porque se for um casulo do outro, Jesus não está junto. O que eu posso fazer, onde eu estou, com quem eu estiver? Porque eu, Lícia, não tenho essa voz para me falar. Tanto faz, vem para cá, vai para lá. Eu vou hoje na casa do Manuel Felipe? Não sei. Aí eu pergunto para Jesus, porque eu tenho o hábito de conversar com ele. Jesus, eu vou ou não? Ele fala assim, qual foi o seu compromisso? Estão esperando por você? Né? Qual que é o seu compromisso no tratamento com o doutor Bittencourt? Ah, eu sei, ele cuida de mim, eu estou no tratamento, mas hoje eu não vou, não, porque não estou bem disposta, e aí eu estou disposta a brigar em casa, eu estou disposta a sair, fazer coisas, mas não estou disposta a estar lá, escutando, ouvindo um pouco mais de Jesus, que vai ampliar a minha consciência, que vai me fazer entender, ou de repente vai falar, acho que não é bem isso que foi falado lá, não. Vou procurar aqui que Kardec, o que Jesus fala sobre isso. E aí eu cresço, porque a dúvida consciente, a dúvida que me leva a buscar, é super positiva. Aquela dúvida que é só uma crítica e eu não faço nada, é perda de tempo. Né? Então, Emmanuel continua falando que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Todos morreremos. A transformação ela tem dois significados. Quando Paulo afirma que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, nós vamos entender que eu vou ser transformada como? Se eu fiz bobagem aqui, matei, briguei, não fiz nada, enrolei,
né? Deixei a vida me levar. Eu vou ser transformada pela morte, né? Ou seja, eu vou deixar o corpo físico e vou ficar no corpo espiritual. Isso é um tipo de transformação. Eu posso, se eu fiquei dessa forma, deixando a vida me levar, provavelmente eu vou chegar a uma mariposa. Mas transformei. Quem está falando que a mariposa não tem sutilidade na natureza? Tem, né? Mas eu posso me transformar numa bela borboleta, mais leve, mais colorida, dependendo do que eu fiz aqui. E esse deveria ser o nosso único, vou pedir desculpa, doutor Bittencourt, medo de como que eu vou chegar lá. Uma borboleta melhor? Então não vou falar medo, não, né? Vamos falar objetivo. Eu quero uma borboleta melhor, mas não me importa se a borboleta que o Theo se transformar for muito mais vaporoso, muito mais brilhante, muito mais transparente, porque ele construiu muito. Não me importa, porque se ele construiu muito, ele vai me ajudar do lado de lá. Importa é como eu chego do lado de lá e falo assim, nossa, Jesus, eu dei conta disso. Que bom. Porque é lógico que eu vou chegar do lado de lá e falar assim, eu podia ter feito um pouco mais. Claro que podíamos. Mas deixa para lá o que eu não dei conta. E aqui também, encarnado, eu tenho que deixar para lá o que eu não dei conta. Não dar conta. Porque na maioria das vezes a gente fala, cansei. Gente, eu subi na escada, parênteses, eu subi na escada com a minha netinha de 3 anos. Eu estou com o joelho meio desconjuntado, né? Aí eu chego, ai, aí ela, ai. Eu cansei, ela, cansei. Eu falei, cansei de quê? Mas olha que comparação legal. Ela realmente está imitando, mas nós muitas vezes imitamos o cansaço, a indiferença, o medo, a insegurança do outro. Quando estamos cheios de energia. Por que vou imitar o do outro o que não é melhor? Eu vou imitar do outro o que é melhor. Estou sem um pingo de paciência hoje. Estou cansada, estou irritada, aconteceu um monte de coisa. Solta o ar, porque o que está cheio não tem mais como entrar, né? Solta primeiro o ar, deixa o ar entrar e pensa. Jesus, por que esse cansaço? Eu ainda tenho tanto para viver. Acredito que você espera tanto de mim ainda, não só para fazer pelo outro, mas para fazer por mim, porque eu melhorando eu ajudo o outro. Então me ajuda. Vamos dar marcha ré para trás, igual a Dinha fala. E vamos começar de novo. Vamos fazer de novo, né? E aí eu preciso manter aquela cara emburrada só porque aquela coisa... Não, eu falei errado, eu fiz errado, mas agora eu quero fazer melhor. Vamos nos permitir a transformação a todo instante, porque Deus nos dá essa oportunidade a cada 24 horas. Isso porque nós estamos colocando um tempo longo, né? Porque enquanto eu tenho uma nova oportunidade de respiração, é Deus me dando uma nova oportunidade. Então, se eu comecei mal, eu tenho mais meio minuto para refazer e recomeçar bem. Depende de mim, onde eu estiver. Na cama, em frangalhos, cansada, com trabalhos excessivos, doente ou não, se eu estiver com consciência mental, eu tenho essa oportunidade. Porque é a consciência que vai me auxiliar na transformação de uma borboleta mais diáfana. Nem todos dormiremos. Nós dormimos aqui na Terra encarnado muito. Não estou falando daquele sono gostosinho depois do almoço, para quem consegue, aquele sono da noite obrigatório e necessário, porque hoje a gente tem a ciência nos mostrando a importância do sono. Mas nós temos também informação espiritual falando que enquanto o nosso corpo se recompõe, nós nos recompomos espiritualmente encontrando com os nossos anjos da guarda. Com aqueles que estão Lícia, você está fazendo errado. Calma, não foi isso que você prometeu. Vou voltar e fazer de novo e fazer melhor. Para eu trazer essa lembrança, energeticamente falando, porque a maioria de nós não traz a lembrança total, porque o nosso cérebro não decodifica a esse nível da gente trazer, na maioria das vezes, o sono completo, ou ainda que traga completo, ele não necessariamente é aquilo que a gente sonhou. Mas o que nós trazemos na disposição, na intenção, na possibilidade da intuição. Então, nós precisamos antes ter a conexão com esses anjos guardiães. A prece da noite.
a entrega da noite. Porque muitas vezes a gente fala assim, nossa senhora, o resto da noite eu até durmo rezando, é bom, né? Não, você dormiu, você não terminou de rezar. Eu tenho mania de falar que dormiu rezando, você parou a oração no meio, você não sabe para onde que você foi depois que você parou a oração. Que às vezes eu estou lá rezando a Ave Maria, termino no Pai Nosso, e não passou, nem completei a Ave Maria, nem comecei o Pai Nosso, e eu estou com o pensamento em outro lugar. E quando eu dormi, eu fui para esse lugar onde estava o meu pensamento. Não, ali, para Jesus, me ajuda, obrigado pelo dia de hoje. E durante o dia, eu preciso, de vez em quando, essa conexão com esses amigos espirituais. O nome não importa. Tem gente que fala assim, nossa, eu chamo o doutor Bittencourt o dia todo. Pode chamar. Do coração. Da boca para fora, só não. Mas do coração. Né? Aquela intenção. Por quê? Porque aí eu estou me conectando ao longo do dia todo. Com o doutor Bittencourt, com Santa Rita, com o doutor Bezerra de Menezes, com o Manuel Felipe, com Jesus, com Nossa Senhora, com aquele que eu criei a intimidade, com o meu anjo da guarda. Dou um nome para ele, Carlos, Joaquim, Manuela. Dou um nome para o anjo da guarda. Eu faço uma conexão. Aí, a hora que eu rezar à noite, cansado, falo assim, Jesus, hoje não dá nem para sair meia Ave Maria. Mas, por favor, esteja comigo, ou, né? Com Manuela, com quem eu tiver chamado. E aí eu me entrego de corpo e alma. Com certeza, na hora que eu dormir, eu falo assim, Lícia, antes de você fazer besteira, vem cá. Vamos colocar nosso papo em dia, vamos renovar seus pensamentos, a sua força de vontade. Olha, Lícia, você sabe aquela pessoa que você ama, que já voltou para lá de cá? Sua filha, seu irmão, sua mãe, seu pai? Fala marido, não, porque ele está aqui. Eu trouxe para vocês conversarem um pouquinho, para matar a saudade, para conversar. Não para jogar a conversa fora, porque o tempo é rápido e ninguém tem tempo a perder do lado de cá. Né? Então, não vem aqui falando da raiva, da mágoa, não. Conversa só as coisas boas. E aí a gente acorda e fala, não, tem certeza que mamãe estava aqui, tem certeza que eu sonhei com meu filho, tem certeza. Porque aquele negócio foi construído ao longo do dia. Então, que eu não durma durante o dia, para não dormir quando estiver no plano espiritual, desdobrado em sono, ou morto, do lado de lá, desencarnado. Por que a espírita fala desencarnado? Porque nós só estamos sem a carne física, grosseira, mas nós estamos vivos do lado de lá. Então, por isso que a gente não fala com frequência morto e morte. Não que tenha problema. Nós precisamos entender o que é morte. E muitas vezes a tristeza profunda, a mágoa, a vingança, o medo, a insegurança quase doentia, porque quando é uma coisa rápida, tudo isso é uma morte. Isso significa que nem todas as criaturas caminharão às tontas nas regiões mentais da semi-consciência. Nem todas serão arrebatadas às esferas purgatoriais. Gente, outro dia a pessoa falou assim, não gosto muito do espiritismo porque os suicidas vão para o vale dos suicidas. Não. Ele vai para o vale de onde está a minha mente. E como a minha mente atrai outros que estão na mesma situação, eu crio essas situações lá. Eu crio lugares assim no plano espiritual. Quantos suicidas que foram, que estão amparados? Porque todos estão amparados, né? Quando a gente está nesses lugares, também nós estamos amparados. Mas eu não estou ali naquele processo, eu estou em processos de vivência do que eu preciso viver. Mas quantas pessoas que morreram agora e estão em lugares de dor e sofrimento? Porque estavam vivendo aqui nesses lugares de dor e sofrimento. Onde eu estou vivendo hoje aqui, agora, durante o dia? Por isso que eu falei, não é só à noite, é durante o dia. Como que eu estou vivendo? Toda hora buscando, toda hora me salvando, toda hora me libertando daquilo que eu mesmo me puxo para baixo e falo que é o outro, ou que é a vida, ou que são as situações. Quando eu estou sempre me segurando, eu vou morrer por mais que eu esteja em dor, por mais que eu esteja em dificuldade, por mais que alguém me mate, eu vou morrer e vou estar num lugar onde eu vou poder respirar, porque eu estava o tempo todo buscando Deus, eu estava buscando ser melhor aqui. Então, esses lugares, foi o que Emmanuel falou, existem sim, mas nós estamos longe de conhecê-los. O que nós conhecemos é que nós podemos evitar esses lugares com o que nós fazemos,
com o que nós queremos, com as nossas atitudes do bem, com as orações não da boca para fora, com a intimidade que nós precisamos criar com esses amigos espirituais, e com cuidado com as nossas férias. Hoje eu posso tudo. E é um cuidado com o carnaval, quando o Theo fala, quando o seu Fausto trouxe sobre as alegrias. Uma coisa é alegria, outra coisa é euforia. Eu não posso rir? Eu não posso colocar uma máscara, cantar? O que está por trás disso? Como que eu vou viver a minha vida no dia a dia? Eu não deixo de ser eu só porque eu estou num momento de fantasia ou de ilusão. Eu preciso de cuidar dos meus atos, de mim o tempo todo, como aquele homem da parábola que estava lá com o celeiro cheio e falou, hoje eu posso descansar? Nós não sabemos. Hoje eu estou de um jeito, daqui a pouco eu não sei como eu estarei. Então eu tenho que permanecer nessa busca constante de querer estar melhor o tempo todo. Porque eu estando melhor, eu auxilio o outro a estar melhor, quando o outro der conta. Ainda que esse outro seja meu filho, meu pai, minha mãe, né? Agora, se os dois estiverem mal, nem todos estaremos nessas regiões mentais da semi-inconsciência do lado de lá, se nós não estivermos aqui. Nós tivemos mesmo há pouco tempo a mensagem de uma pessoa que mostrou o nível de consciência dele com 4 dias dando informação de como estava do lado de lá. Gente, não está com uma borboleta ainda não, porque ninguém quer separar daqueles que amam. A gente sente falta, mas a gente consegue trabalhar isso com leveza, né? Com confiança. E aí o amigo do Evangelho nos assevera, todos seremos transformados, mas se eu puder ajudar na minha transformação aqui, agora, eu vou ser transformada para melhor. Paulo não promete sofrimento inesgotável nem repouso sem fim. Ele não está falando que nós vamos para o inferno ou para o purgatório, que vão sofrer. Não importa o que o outro fez de errado, comigo ou com alguém que eu amo. Não importa. Deus ama. Gente, não sei se é o maior desafio nosso, aceitar isso, né? Porque nós vamos ter que aceitar que santo nós ainda não somos também, por mais que a gente esteja fazendo as coisas certinhas, mas Deus ama a todos. E nós vamos precisar entender o outro, para que um dia eu consiga me perdoar por alguma coisa que eu possa ter feito. Principalmente a gente lembrando que a gente não é santo. Paulo promete transformação, ele afirma a transformação, né? Ninguém parte ao chamado da vida eterna, senão para transformar-se. Ninguém vai embora se não for para ser uma pessoa melhor. Ninguém vem para aqui se não for para ser uma pessoa melhor. Porque a morte é dos dois lados, né, gente? Se eu estou do lado de lá, eu venho para cá, é um tipo de morte. Se eu sair daqui, vou para lá, é um tipo de morte. Vai depender do que eu entendo por morte. Morte do corpo é crescimento espiritual. Do jeito que morreu, o pior assassino, o que ele fez de ruim foi para o lado de lá, é um crescimento para ele, porque teve oportunidade aqui, aprendeu alguma coisa, ainda que não tenha deixado transparecer, mas aprendeu. E uma hora aquilo vai ser de utilidade. O túmulo numa esfera, aí o que a gente antecipou, é berço em outra. E como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemo-nos para o bem, desde hoje. Eu tenho que ir no dicionário, ver o que é bem, o que significa bem, e esquecer do outro. A única hora que a gente fala esquece do outro é quando a gente está querendo comparar com o outro, é quando a gente acha que a gente não pôde fazer porque o outro não deixou, é porque não deu tempo, foi a situação, foi o meu chefe, foi o governo. Ou nós não estamos nesse governo, nesse mundo, nesse planeta, por acaso. A cegonha não errou de endereço. Nós não caímos de paraquedas. Existe um compromisso nosso em estarmos aqui. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele escreve que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Eu achei essa frase muito interessante. Cada um de nós saibamos possuir o nosso corpo físico em santificação e honra, porque nós temos responsabilidade com ele. E vamos lembrar uma coisa? Eu só tenho aquilo que é meu.
o corpo físico foi me dado por Deus para a minha transformação como espírito. Então, vamos cuidar dele? Porque eu vou responder por ele. Nós temos o hábito de falar, né? O corpo é meu. Eu sou capaz de fazer um corpo, ainda que eu tenha condições de parir uma criança. Mas sozinha e sem a permissão de Deus, não nasce, né? Então, eu não consigo fazer. Eu não consigo fazer um bolo se eu não tiver farinha ou alguns outros ingredientes, porque tem bolo sem farinha hoje em dia. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Está no Antigo Testamento, foi o profeta Daniel que falou. Todos dormem. Nós estamos no corpo físico, todos vão morrer. Mas como que nós vamos morrer? Uns chegam lá e falam assim, ai, que bom, não fiz tudo o que eu podia ter feito, mas eu dei conta de muita coisa. Ou vão chegar lá assim, por que eu não perdoei? Por que eu não continuei minha vida com alegria, com confiança, com coragem? Né? E, por fim, João chega e fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos nós vamos ter vida eterna, gente, acreditando ou não em Jesus. Todos nós temos, porque isso é uma lei e nós somos filhos de Deus. Ninguém morre, ninguém. Qualquer que seja a religião, qualquer que seja o ateu, ninguém morre. Todos continuaremos do lado de lá. Agora, a vida eterna, chegar lá, podendo respirar com tranquilidade, falar assim, não, só estou com saudade. Mas eu caminhei um pouco, vou continuar firme com Deus. Isso depende de nós aqui. Vamos juntos. Que Jesus nos abençoe. Vamos adiante.